Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do 9º ano matutino. Na aula de hoje, estudaremos os aspectos humanos do continente europeu. Bom, gente, o continente europeu vai apresentar grande diversidade cultural, que pode ser percebido pelo multilinguismo. A presença de sistemas linguísticos diferentes, como o alemão, o croata, o francês, o inglês, o italiano, o espanhol, o grego, o português e outros. Quanto à composição étnica, os principais grupos são os indo-europeus, os mongóis, os bascos e os caucasianos. Agora vamos contextualizar um pouco. A população humana mundial pode ser analisada e ter algumas características destacadas por meio de indicadores, como a densidade demográfica, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, entre outros. A densidade demográfica da Europa vai ter uma população de 758,3 milhões de habitantes, estimativa de 2018, com densidade demográfica de 72,3 habitantes por quilômetro quadrado, estimativa de 2018. Porém, não vamos ter uma população bem distribuída no território do continente, pois as maiores concentrações vão estar nos países mais industrializados e as menores densidades nas áreas polares. E isso ocorre porque as áreas mais povoadas são espaços ecumênicos, ou seja, com condições favoráveis para a fixação permanente do ser humano. Já as regiões polares são anecumenos, que por causa do frio não é favorável à fixação humana. Agora vamos observar que nós vamos ter alguns países da Europa e do mundo com a maior densidade demográfica. A seguir, alguns desses países, como Mônaco, Malta, San Marino, Holanda e Bélgica. No caso de San Marino, Malta e Mônaco, a densidade demográfica elevada está ligada ao tamanho do território desses países. Já entre os países com menor densidade demográfica, vamos ter Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, entre outros. Tal fato está ligado ao clima rigoroso e às formas de relevo desses países. Já os processos de industrialização e urbanização da Europa provocaram alto crescimento vegetativo por causa da oferta de emprego. Então, os governos implantaram medidas que melhoraram a infraestrutura, saúde e educação. Essas medidas melhoram a qualidade de vida e diminuem as taxas de mortalidade. Com o passar dos anos, as taxas de natalidade foram caindo na maioria dos países europeus. Essa diminuição ocorre devido à inserção da mulher no mercado de trabalho e à difusão de métodos contraceptivos. Em alguns países, como a Alemanha, a diminuição foi tão significativa que nasce 8 crianças a cada 1.000 habitantes. As taxas de mortalidade continuaram em declínio, graças às melhorias no saneamento básico e no sistema de saúde. Com a diminuição dessas duas taxas, natalidade e mortalidade, gerou baixo crescimento vegetativo, levando grande parte dos países europeus a não conseguir repor a população, faltando dessa forma mão de obra para o trabalho. Outro aspecto que podemos destacar do continente é que ele é um dos principais destinos dos fluxos migratórios mundiais. No século XX, o continente ele passa a atrair populações de diversos países, em especial da Ásia e da África. Isso ocorre em virtude da reconstrução da Europa, que naquele período foi arrasada pela guerra, e depois a ocupação dos postos de trabalhos ociosos, em razão do baixo crescimento vegetativo. Há alguns anos, a Europa toma medidas de contenção de fluxos migratórios,
já que houve o aumento de trabalhadores desempregados, tanto nativos quanto imigrantes, causando problemas sociais e agravamento da xenofobia. Segundo os indicadores, o continente europeu vai apresentar uma boa qualidade de vida. Isso pode ser observado por meio da alta expectativa de vida que lá existe, da elevada renda per capita, das altas taxas de alfabetização, baixas taxas de mortalidade infantil e do acesso à água tratada e à rede sanitária. Porém, existem países que apresentam diferenças econômicas e sociais entre os países da Europa. Podemos destacar que os países que se encontram na região leste ou oriental do continente têm menor renda per capita, menores taxas de IDH e menor expectativa de vida. Apesar de alguns países da porção oriental da Europa terem IDH classificado como muito elevado, ocorre desigualdade econômica, motivadas pela desigualdade na distribuição de renda. Já quanto à urbanização, cerca de 75% da população vive em área urbana. Tal fato está ligado principalmente ao desenvolvimento comercial e industrial. Como outro fator, foi a inserção de tecnologia no meio rural, que substituiu a mão de obra por máquinas, causando o êxodo rural. Os maiores centros urbanos da Europa estão nas áreas próximas ao litoral e de importantes rios, como o Danúbio, o Reno e o Sena. Dentre os principais centros urbanos no continente, temos Paris, Berlim, Londres, Roma, Barcelona e Madrid. E diferente do que ocorre em outros países, grande parte da população europeia vive em pequenas e médias cidades, e os países mais desenvolvidos vão apresentar maior taxa de urbanização. Já nos países menos desenvolvidos, a taxa é menor, pois possui atividades econômicas mais voltadas para o setor primário. Bom, gente, como atividade, vocês irão fazer os exercícios do livro nas páginas 348, 349 e 350. Como atividade extra, vocês irão fazer um resumo sobre os impactos causados pelo processo de urbanização em alguma cidade do continente europeu, que ficará a critério de vocês a escolha.